TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Hoje no Jornal da Univates. Educação foi o tema abordado no primeiro dia do seminário do Comung. Conselho Municipal de Trânsito de Lajeado quer a extinção de 3 ciclofaixas. Turismo e cultura do Vale do Taquari são apresentados no Turisvares. E no esporte, Lajadense volta a jogar neste final de semana. Esse é o Jornal da Univates, que começa agora. E você fique conosco. Boa noite. Boa noite. Ocorreu ontem no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, a assinatura e o termo de cessão de uso de 40 ônibus escolares para alunos de escolas estaduais. 6 deles irão para os municípios do Vale do Taquari. Vão ser contemplados Westfália, Canudos do Vale, Paverama, Encantado, Imigrante e Mussum. No início deste mês foram entregues 55 ônibus e 3 deles para os municípios ligados à 3ª Coordenadoria Regional de Educação. Foram eles Bom Retiro do Sul, Reuvado e Taquari. Os veículos serão distribuídos pela Secretaria Estadual da Educação de acordo com o tamanho da área municipal e o número de alunos transportados. O investimento é de R$ 47 milhões e os recursos são oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. Palestras e debates sobre o tema educação foram expostos no primeiro dia do 2º seminário do Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas, o Comung. Veja mais detalhes na matéria. Segundo seminário do Comung, que começou ontem e se estendeu até hoje, o final da tarde. 15 instituições comunitárias gaúchas compõem o grupo. Nesse último meio século, a sociedade gaúcha consolidou e construiu um invejável patrimônio educacional, um patrimônio cultural e um patrimônio na área de ciência e tecnologia. Esse patrimônio se manifesta de uma maneira inquestionável nas instituições comunitárias de ensino superior desse Estado. Na abertura do evento, que tem como tema uma época de mudanças, como fica a sala de aula, o presidente do Comung mostrou para os professores de diversas instituições dados do consórcio. Que oferece ainda 825 cursos de graduação, mais de 100 cursos de mestrado, mais de 50 cursos de doutorado, num conjunto de mais de 9 mil professores e de 10 mil funcionários nesse conjunto de instituições. Mais de 70% dos universitários gaúchos estudam em instituições comunitárias. Nem todas as comunitárias pertencem ao Comung. Diferentemente do Brasil, onde o índice de alunos que estudam em universidades comunitárias não passa de 30%. Esse é um modelo nosso, esse é um modelo que foi construído ao longo dos últimos 50 anos. Já andamos muito como grupo. Nunca estivemos tão próximos às nossas instituições, marcando pontes para o futuro de forma conjunta. Na ocasião, o professor Ney Lázaro ainda ressaltou as conquistas do Comung. O novo FIES, o PROES, o PIBID, o PARFOR, mesmo o ProUni, com suas idas e vindas. Inúmeros editais hoje oferecidos pelas agências de fomento do país, que levam em conta as instituições comunitárias e não só as instituições públicas. Todas essas questões são conquistas construídas nos últimos 5, 7, 8, 10, 15 anos pelo conjunto das instituições comunitárias. A palestra de abertura foi sobre a gestão da sala de aula com o professor da USP, Celso Vasconcelos. Preservando a grande tradição. Porque as questões do humano, não é? Tem aquela historinha clássica de um professor do século XVI que acorda no século XXI e fica surpreso com tudo que ele vê, a tecnologia, as vias, etc. E aí, quando ele vai para a escola, ele se sente em casa porque continua o professor falando, o aluno ouvindo. Então,
Eu mesmo ajudei a divulgar essa historinha, mas há um perigo nessa historinha, que parece assim, se ele chegasse na escola e encontrasse os alunos com tablet e tal, tudo seria diferente. E a gente sabe que muitas vezes, né, ao invés de falar, abra o livro na página 38, né, abra o aplicativo na terceira parte. Ou seja, a dinâmica da aula, o método, não mudou. Você apenas colocou aí um instrumental. Mesmo com essas conquistas todas que nos animam, nós temos ainda pela frente belos e grandes desafios. Vamos enumerar alguns desses desafios. O grande desafio de mantermos os nossos ideais, de mantermos os ideais das nossas instituições comunitárias, que são ideais dinâmicos, ou seja, ideais que buscam a inovação, que buscam a mudança necessária, mas sem perder a essência, sem perder aquilo que nós consideramos como intocado, qual seja a missão e os diferenciais comunitários dessas instituições. Encerra hoje a programação da primeira Semana Municipal da Juventude de Encantado. O evento, que fecha as atividades iniciadas no dia 12, será a palestra com a equipe do site de entretenimento e informação Mazup, sobre o tema O Espírito Jovem Mazup. A palestra começa às 8 horas da noite no Auditório Itália do Centro Administrativo. A entrada é de graça. E a seguir, a polêmica das ciclovias. O CONTRAN quer extinguir alguns trechos em Lajeado. Nós já voltamos. Na tarde de hoje, 16 famílias lajadenses receberam as chaves da casa própria. As residências situadas no loteamento Santo Antônio 5 possuem 36 metros quadrados, 2 quartos, sala e cozinha integrada e um banheiro. Os contemplados com a iniciativa são cadastrados no CAD Único e atualmente moram nos bairros Morro 25, São Cristóvão, Conserva, Santo Antônio, Montanha e Hidráulica. Cerca de R$ 860 mil, sendo 491 mil oriundos do PAC 2 do governo federal, 227 mil do município e 142 mil reais do Ministério Público, serão investidos na construção de 30 unidades. Restará concluir mais 14 residências e, conforme estimativas da Stas, elas devem ficar prontas até o final do ano. O Conselho Municipal do Trânsito de Lajeado está sugerindo a extinção das ciclofaixas em 3 locais da cidade. A ideia é criar mais vagas de estacionamento e fazer um estudo para implantar ciclovias. A extinção das ciclofaixas proposta pelo vereador Sérgio Rambo do PT já causava polêmica, como mostrado no Jornal da Univates do dia 24 de maio. Os grandes centros já se deram conta de que eles precisam estimular transportes alternativos e não só a bicicleta. Acho que o transporte público, os ônibus também entram, né, para trazer as pessoas para o centro de uma maneira que nem todos precisem vir de carro. Por quê? Além da questão ambiental, porque a bicicleta é uma energia limpa, né, a gente então não tem poluentes, etc., tem também a questão da logística, do congestionamento. O Conselho sugere um estudo para construir ciclovias com separação física entre as bicicletas e automóveis. Na verdade, a ciclovia ela não conflita com o fluxo, é a segurança que o ciclista precisa para desenvolver sua atividade. Ele não pode estar ali de uma forma relaxada. O CONTRAN alega que não foi consultado quanto à implantação. Eu perguntei ao grupo se agora nós não estamos fazendo uma coisa que havia sido desfazendo algo que foi feito no passado pelo próprio órgão. Então houve a justificativa de que o CONTRAN não foi ouvido nesta questão de instalação das ciclofaixas em Lajeado. A ideia do CONTRAN é transformar as faixas para ciclistas em locais de estacionamento. Só aqui em frente ao Castelinho seriam criadas cerca de 40 vagas. Nós convivemos com uma situação em Lajeado onde a cada 100 pessoas tem 74 veículos. Nós temos que administrar isso, a realidade hoje é essa. Talvez para cada 100 pessoas exista 5 bicicletas. Então, quem sabe daqui 10, 15, 20 anos,
a relação vai ser muito mais próxima, vai ter menos automóveis e mais bicicletas, mas hoje a realidade não é essa. Deve ser extinto o trecho que inicia na rua Oswaldo Aranha, passa pela Bento Gonçalves e Bento Rosa até a Ponte Seca, além de toda a extensão da Avenida Carlos Expor Filho e das ciclofaixas no bairro Jardim do Cedro. E agora as novidades da instituição direto da Assessoria de Comunicação. Boa noite. O Museu de Ciências Naturais da Univates promove diversas exposições gratuitas para colaborar com o conhecimento na área da biologia. E a exposição interativa e inclusiva sobre anfíbios da área urbana de Porto Alegre, que pode ser conferida até o dia 19 de setembro, traz um diferencial. Os materiais também podem ser apreciados por pessoas com deficiência visual, incentivando a inclusão. A exposição é composta por banners, amostras de anfíbios, e também materiais transcritos para o sistema Braille. A visitação pode ser feita gratuitamente e o contato é pelo e-mail mcn@univates.br. E a Univates e a Pastoral Ecumênica Universitária, a PASUNI, realizam no dia 26, às 7h15 da noite, no auditório do Prédio 11, mais uma palestra do ciclo Ecumenismo e Interreligiosidade, Visões e Debates. O tema do encontro será a Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, com o mestre em Educação, Cláudio Becker. Essa palestra é gratuita e aberta a todos os interessados. Quem tiver interesse já pode se inscrever pelo site univates.br/eventos. Nós voltamos na terça-feira. Uma boa noite. E a seguir, turismo e cultura do Vale do Taquari. Veja um pouco mais do Tours Vales. Nós já voltamos. Duas pessoas devem ser ouvidas em mais uma audiência sobre o incêndio na Boate Kiss em Santa Maria, ocorrido na madrugada do dia 27 de janeiro, deixando 242 mortos. Um dos sobreviventes que deve falar era gerente da casa noturna na época, Ricardo de Castro Pache. O depoimento dele é aguardado com expectativa, uma vez que seu nome foi citado diversas vezes por ex-funcionários da boate durante as primeiras audiências em Santa Maria. O gerente chegou a ser indiciado por homicídio pela Polícia Civil, mas a denúncia foi arquivada pelo Ministério Público. Até o momento, mais de 50 sobreviventes do incêndio prestaram depoimentos. A próxima audiência deve acontecer em Porto Alegre na segunda-feira, dia 19 de agosto. O turismo e a cultura do Vale do Taquari estão sendo apresentados durante o Tours Vales. O evento começou ontem e segue até o dia 17 no Parque do Imigrante em Lajeado. Rotas turísticas, cafés coloniais, apresentações culturais e mostras fotográficas estão entre as atividades. Veja mais detalhes na matéria. Aberto oficialmente ontem à tarde o primeiro Tours Vales, o Salão de Turismo dos Vales. A programação segue até sábado. Hoje os portões abriram às 8 horas da manhã. O cronograma de atividades desta sexta-feira contou com rodadas de negócios com o Sebrae, além de 7 palestras voltadas ao desenvolvimento turístico. É fundamental. O turismo é como qualquer outro negócio. Ele precisa aprimoramento, ele precisa qualificação. O mercado, ele existe, porém ele é cada vez mais competitivo e os empreendedores, o setor público, nós precisamos sempre estar melhorando a infraestrutura, qualificando nossos serviços, melhorando os serviços, por isso a qualificação é fundamental. Como em qualquer outro negócio, o turismo não é diferente, mas a gente acredita que esse é um momento importante, que as pessoas possam participar, os olhares estão voltados para o turismo na nossa região. Eu notei hoje nas palestras de linhas de financiamento, agora tem uma palestra para
posição de mercado dos hotéis e restaurantes, o público excelente participando, e a gente acredita que com isso vai contribuir muito para que os serviços de turismo do Vale do Taquari se aprimorem, se aperfeiçoem e nós podemos atender satisfatoriamente o nosso cliente. Hoje nós temos um número razoável de visitantes que vêm ao Vale do Taquari anualmente e nós queremos, a partir desse evento, triplicar. E triplicando, nós temos também um compromisso de atender bem quem nos visita. O visitante ainda pode conferir a feira de artesanato e produtos agroindustriais, com 45 expositores, além dos 130 estandes de rotas e roteiros turísticos. Para quem realizou o cadastro no site, a entrada para o Turisvales é de graça. Os demais pagam R$ 15, valor que pode ser revertido em vale compras dentro do salão. E agora vamos conferir a previsão do tempo para este final de semana. Boa noite, Cássia Scherer. Boa noite, Daniela. Boa noite, Marcos. A presença do sol deixou a tarde agradável, com marcas ao redor dos 22 graus na região. Nesta noite, volta a esfriar, mas as temperaturas não ficam tão baixas como nos últimos dias. Amanhã, o tempo segue firme com a presença do sol. No domingo, pouca coisa muda e teremos mais um dia ensolarado. O frio segue diminuindo e a tarde do domingo vai apresentar um maior aquecimento, chegando aos 24 graus no Vale do Taquari. As temperaturas para amanhã em Lajeado devem ficar entre 8 e 20 graus. Já em Arvorezinha e em Progresso, a mínima deve ser de 6 e a máxima de 20 graus. E a seguir o esporte. O Lajadense volta a jogar neste final de semana. Nós já voltamos. O Centro de Mecanização da Brigada Militar realiza desde a última segunda-feira, dia 12, em Lajeado, o curso de condutores de veículos de emergência. As aulas foram ministradas por 5 instrutores na sede do CRPO-VT e nas dependências dos Irmãos Maristas e se encerram hoje. 60 policiais militares de diferentes municípios da região passaram pela qualificação. E agora o esporte. Nesse final de semana, o Lajadense volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro Série D. Quem tem os detalhes é o repórter Marcos Stout. Domingo, às 4 horas da tarde, esse gramado vai ser o local do jogo mais importante da história do Lajadense. Partida que depende só do Alviazul para encaminhar a classificação para a próxima fase da Série D. Quando há uma troca de comando, naturalmente ocorre uma motivação, até porque quem estava fora quer entrar e quem estava dentro não quer sair. Eu achei o clima essa semana bom por essa mudança, não que estivesse totalmente errado antes, mas, como a gente falou antes, isso ocorre naturalmente. Esperamos que a gente possa ter um time, como sempre teve, comprometido, organizado para poder conquistar essa vitória frente ao Metropolitano. Dessa vez, para enfrentar o Metropolitano, o Lajadense vai ter um velho conhecido a favor. Benhur Pereira volta a comandar o time. Toda mudança ela gera uma mudança até no ambiente, né? Mas a mudança, assim, a meu ver, ela tem sido boa. Os jogadores, eles sempre procuram mostrar mais trabalho para o novo treinador. A minha forma de pensar, a forma do que eu penso futebol, vou agregando algumas coisas ao trabalho que vinha sendo feito e adaptando também principalmente ao trabalho que o treinador faz, né? A gente tem que fazer esse mapa e juntando essas peças e aos poucos a gente vai botando mais a nossa cara, vai fazendo o trabalho. Importante ressaltar, né, a importância do nosso torcedor. A gente tem um bom retrospecto dentro do nosso estádio, esperamos fazer nossa parte aqui, conseguir a vitória e depois lá no Paraná buscar, quem sabe até o empate, para conseguir consolidar a classificação e aí pensar na segunda fase. E o Jornal da Univates de hoje fica por aqui. Nós retornamos na segunda-feira. Tenha uma boa noite e um bom final de semana. Obrigado pela sua companhia. Tenha uma boa noite e um bom final de semana. TV Univates. Para você, para o nosso Vale.